Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que a senhora estiver assistindo. Eh, Hoje eu e Esteban vamos apresentar um pouco sobre o nosso trabalho final, que vai ser uma análise do ciclo de vida sobre o projeto do foguete universitário Thunder, que a gente produz aqui na UFC, que somos o GEDAI, né, no caso, o Grupo de Desenvolvimento Aeroespacial da UFC. Eu sou Marcos, faço engenharia elétrica e dentro do GEDAI eu sou membro da parte de materiais, estruturas e integração. O Esteban posteriormente vai se apresentar. Bem, aqui no nosso sumário, né, sobre como a gente vai conversar e estruturar a apresentação, a gente tem um resumo dela, que a gente vai falar um pouco sobre essa parte inicial que a gente está falando agora. A gente tem os componentes gerais do foguete que a gente constrói. Aí temos também a fuselagem e aletas, ogiva, bolt-tail, conclusão e referências, que é basicamente o escopo central da apresentação. Sobre os componentes gerais do nosso foguete, temos a ogiva, e que é uma parte onde vai ter maior força vai ter maior força do ar em cima do foguete. Temos a fuselagem, que é basicamente uma estrutura central, onde dentro da fuselagem vai comportar todo o sistema interno do foguete, mas esse não é o nosso foco. O nosso foco aqui vai ser sobre a parte estrutural e exterior do foguete. Temos as aletas, que é basicamente, o Stanley pode falar um pouco mais sobre isso depois, mas é uma parte importantíssima para fazer toda a aerodinâmica do foguete de controle de voo. E a bolt-tail, que também é uma peça muito importante por questões aerodinâmicas. E também ela por lá onde vai sair a propulsão do foguete. Esse é o resumo da apresentação. E como eu falei, a gente vai dar mais ênfase na ogiva, nas aletas, na fuselagem, na bolt-tail, pois um foguete ele tem muito mais sistemas do que essa parte, né? Mas por conta de complexidade e tempo da apresentação, vamos dar ênfase nessa parte exterior. Passando agora para a parte de materiais e da fuselagem e aletas, a gente tem, primeiramente, o nosso principal material que está na fuselagem, que vai ser a fibra de vidro e a resina epóxi. Esses dois materiais eles têm várias utilizações, não só no Jedi, mas também fora no mercado de trabalho. Então, a gente fala um pouco sobre esse material e também vai ser aplicado para várias outras áreas, por exemplo, para as eólicas, para chassi de alguns tipos de carros, tipo bug, e para vários outros tipos de aplicação. E a fibra de vidro, ela é um material que tem um ciclo basicamente simples, né, por assim dizer, pois ela se vem desde a extração da areia que contém sílica, que é um material que se encontra bastante aí nas nossas praias, por assim dizer, mas não é uma areia específica que faz esse tipo que faz o vidro que a gente utiliza, não são todas. E basicamente, a partir da extração da sílica, a gente entra no processo de produção do material, que a gente vai fazer o derretimento da areia, que a partir do controle de temperatura, a gente vai obter os ligamentos da fibra de vidro. E é um processo complexo, entretanto, já bem dentro do mercado, pois a fibra de vidro é um material que se encontra em bastante numerosidade, né, para várias aplicações. Aí a gente tem também, a partir desse processo de criação da fibra de vidro, que é esse derretimento com a temperatura controlada, a sua distribuição, que é variada, ela é um material que se encontra com certa facilidade pelo mercado, ou seja, qualquer pessoa pode adquirir uma fibra de vidro. Entretanto, a gente vai falar um pouco sobre as características dela. E ela é um material, de certa forma, bem fácil de se comprar, mas as aplicações elas têm que ser bem específicas, pois quem mais utiliza a fibra de vidro, com certeza, é a indústria. Como eu falei, sendo era espacial, ou de pás eólicas, ou de outras aplicações a mais. Bem, como eu falei, ela vai ter mais ênfase na utilização na indústria, né, que é o principal consumidor desse material. Então tem várias aplicações. E ela é um material que tem processo de reciclagem, ela na forma pura. Importante dar ênfase nisso e depois eu vou explicar o porquê. Pois ela é um material que dá para reutilizar, dá para fazer um rederretimento, dá para fazer outras aplicações e reutilizações. Ela é um material bem versátil. Passando para o próximo tópico agora, a gente vai falar aqui tem um pouco sobre o seu ciclo de vida, né? As imagens que a gente tem. A areia de sílica é uma areia bem branquinha, pois ela vai conter os sais minerais para fazer esse processo de transformar em vidro. A gente tem aqui, nesse caso, na foto aqui em cima, a fibra de vidro CFM, que é uma fibra que ela vai ser mais distribuída, separada, mas tem outro tipo de fibra, tem fibras de vidro biax, UD, que são fibras que têm uma direção ou duas direções, isso vai depender do tipo de fibra.
E, então, essa aqui é um exemplo, mas tem vários tipos de fibra e aqui a gente utiliza especificamente é uma biax para questões estruturais. Não vou dar ênfase nisso. Um pouco sobre agora a resina. A resina ela já é um material mais complexo, pois ela vai ser um derivado do petróleo. Então, esse já é um ponto negativo, que eu vou falar um pouco mais depois. A sua produção é quimicamente, a partir do processo de refinamento. Então, é um processo feito em usinas, a gente consegue obter a partir desse processo o material da resina. E a partir disso a gente tem, ela normalmente é vendida em conjunto com o seu catalisador nas lojas. Essa é um material que você pode encontrar com menos quantidade, mas ele é bem utilizado e suas aplicações são quase 100% estruturais ou industriais, porque ela é um material que tem muita dificuldade no uso e tem uso específico, tem características problemáticas, então seu uso é bem mais específico na indústria. Então a gente utiliza de forma segura, claro, mas em grandes quantidades, normalmente são grandes indústrias que utilizam a resina epóxi. E, infelizmente, ela não é um material reciclável. Como eu falei, vou falar mais sobre essa questão ambiental e sustentável dela depois. Mas ela é um ciclo também simples, por assim dizer. E vamos passar para a próxima parte da apresentação. Agora um pouco sobre o impacto ambiental. A fibra de vidro, o vidro em si específico, ele tem um período de decomposição de 1 milhão de anos. Então, é um material bem com esse período de deterioração bem longo, né, por assim dizer. Então, ele jogado ao ambiente, ele vai demorar bastante até ser decomposto e vai virar um lixo. Então, é por isso que a gente tem que fazer o máximo para reciclar esse tipo de material, pois ele tem um tempo de vida bem longo. Ele é um material sólido, que isso pode ocasionar entupimento de bueiros, pode afetar a vida marinha. Então, ele tem essa característica sólida que vai ser bem. Tem esse certo impacto no ambiente, né, se for descartado de forma errada. E outra característica de impacto é porque ele é bem agressivo à pele e a outras partes do órgãos humanos, pois ele coça bastante, é um material que ele é bem chato nesse requisito, pois a fibra ela tem as pontinhas que cutuca e se eu corta bem ele coça bastante, então tem essa característica. E esses são os principais impactos ambientais da fibra de vidro em específico. Agora sobre a resina, ela vai ser um material bem mais problemático em questões de impacto ambiental. O porquê? Como eu falei anteriormente, é necessária a extração de petróleo para fazer a sua utilização e tem então, toda aquela questão da poluição quando se faz esse processo, a problemática da queima de petróleo, a questão da produção e da resina vai também fazer emissão de carbono na hora do processo de separação dos materiais do petróleo e seus derivados. Então é um material bem problemático até na extração do petróleo. Ela também é um material que contamina água, solos e ar. Então, essa contaminação no ambiente geral, ela vai ser muito problemática, principalmente ao solo, pois ela pode poluir nossos rios, pode poluir as águas as águas de embaixo do solo, além de afetar também a questão da vegetação. Então, tem essa grande problemática. Também ela é tóxica quando é misturada com seu catalisador, então ela é pior ainda, pois quando ela reage com o seu catalisador, ela vai ter uma liberação exotérmica da sua junção, ela também vai ser material que endurece o que ela for encontrar como compósito, né? Então ela tem essa questão de se ela tocar nossos olhos é perigoso, então é um material bem problemático até para nós. E é um material não biodegradável, então é um material que quando for exposto à natureza, vai se passar muito tempo, vai ter problemas para se retirar ele da natureza. Então tem essa problemática da resina epóxi, seu impacto ambiental. Agora um pouco sobre o desenvolvimento sustentável da fibra de vidro. A gente tem a possibilidade de fazer a reciclagem desse material. Então ela é um material que por puro, ela não tem muitos problemas em questão de reciclar. A gente tem ainda assim, ter cuidado no descarte, pois ela tem aquelas características de coceira e de ser bem prejudicial para a pele se ela ficar muito exposto. Até para a questão de se tiver pó de fibra de vidro espalhado, você pode inalá-lo. E é perigoso, pois é um material que seu pulmão não vai querer ter dentro do corpo, né? Tem esse problema. Mas se for feita a reciclagem, também é um descarte cuidadoso. Tem essas possibilidades para reutilizar fibra e para não afetar muito o meio ambiente.
Ele também não é muito agressivo ao meio ambiente por forma pura, ele é um material sólido, mas ele é um material que dá para catar, ele é um material que não vai matar algum animal, algo do tipo, alguma planta por ele estar lá. Ele é um lixo, né, se ele for descartado de forma errada, mas se for em pequena quantidade, ele não tem muito problema em si. E também a utilização de forma consciente, porque sempre tem a questão do processo de criação da fibra, ela vai ter algum efeito na sua produção, né? Que no caso pode ser a liberação de carbono para a utilização de energia, ou de utilização do forno para fazer o derretimento da areia, né? Ou até para reciclagem. Então, é sempre importante a gente fazer o máximo uso e de forma eficaz e eficiente dos materiais que a gente utiliza. Não só para fibra de vidro, mas para todos os materiais. Agora, a resina, a gente tem que ter bastante cuidado no seu manejo, pois ela é bem poluente ao ambiente. Além de ser meio tóxica quando feita a mistura, tem que ser feito um armazenamento seguro do material, para evitar que, caso ele esteja com vazamento ou ele caia, ele não entre em contato com o solo e adentre ao solo abaixo, poluindo o nosso solo e qualquer meio aquático que se encontre. A gente tem que pesquisar formas de reutilizar a resina, pois ela é um material que não é reutilizável após o seu uso. Esse é um grande problema nos processos gerais da utilização da resina. Então, ela é um material bem problemático nesse requisito. E também o uso de forma consciente, como eu havia falado antes. Por ser um material que tem impacto no ambiente, ele vai sim ser prejudicial se a gente fazer um uso incorreto e acabe desperdiçando material e isso acaba virando lixo, né, por assim dizer. Uma parte importante é que esses dois materiais, resina e a fibra de vidro, eles vão reagir em conjunto. Então, após ser feita a mistura da epóxi com seu catalisador, a gente vai banhar a fibra de vidro, que vai ser exposta a um molde, para fazer o processo de cura e a criação da nossa fuselagem. Então, este é um processo que eles são materiais que vão ser em conjunto, né? Vai se criar um compósito de fibra de vidro. Então, após ser feita essa mistura de resina com a fibra de vidro, a fibra de vidro ela não vai ter mais aquela questão de reciclagem, nem, nem essa questão de não ser agressivo ao ambiente, porque dentro da composição dessa fibra de vidro com a epóxi, ela vai se tornar um material que vai ter epóxi e vai ser bem problemático ao ambiente. Então, quando misturado, a fibra de vidro ela não vai se encaixar nisso aqui. Ela vai se encaixar dentro do impacto ambiental da epóxi e também do desenvolvimento sustentável, para a gente usar e descartar de forma correta. Bom dia, meu nome é Estevam. O Marco já deve ter falado da primeira parte, né? Os componentes e tudo mais. Agora eu vou falar sobre a ogiva e a Bushtail. A ogiva é feita a partir de PETG, que é um material derivado do PET, só que com a adição. Esse G vem de glicol, com a adição de glicol pelo processo de copolarização. Esse glicol vai trazer novas características químicas e o melhoramento de características físicas, como dureza, resistência, melhor resistência a calor também. Então, o PETG é um termoplástico. A melhor forma de diferenciar um termoplástico termorrígido é seu comportamento térmico. O termoplástico vai ter a vantagem de poder ser moldado e remoldado inúmeras vezes, o que vai conferir para ele uma alta reciclabilidade. Então, falando agora um pouco sobre o ciclo de vida desse material. Acabou cobrindo aqui vou desativar por um instante para a gente poder observar aqui, né, a reciclagem. Primeiro o PET, depois adiciona o glicol para a colonização, depois vem o PETG. Esse PETG é mandado em filamento para a empresa de impressão 3D. Vem a Bushtail e vem, no nosso caso, a ogiva. E depois, se não tiver mais uso para a gente, vai para reciclagem e recomeça o ciclo, né? Caso seja descartado de maneira inadequada, vai levar séculos para se decompor. Volta a noite. Então, agora falando um pouco sobre o impacto ambiental. O PETG, como eu falei, pode demorar décadas para se decompor. Ele pode demorar décadas para se decompor. A produção de plásticos novos, do zero, vamos dizer assim, né? Precisa de grande quantidade de energia e água. Se ele não for reciclado, vai gerar microplásticos também. Então, a característica dele, do PETG, boa, né, no caso, é que ele é não tóxico inodoro. E, por isso, ele é um food safe.
Por quê? Porque ele não possui a substância bisfenol A, então ele pode ser usado em recipientes de garrafa d'água e de comida e tudo mais. Estou dando continuidade aqui. Então agora falar um pouco sobre desenvolvimento sustentável. Ele é importante que ele seja reciclado, na verdade. Para isso é necessário um descarte adequado. E a gente tem que ter alguns cuidados para evitar a contaminação. O que seria essa contaminação? Como o PET é semelhante ao, por exemplo, ao PET em si, a gente não é interessante para ter um bom reciclado que fique se misturando os plásticos. Então, a reciclagem pode ser química, usando solventes, onde esses produtos químicos vão quebrar as cadeias de polímeros e vão trazer de volta os componentes originais que podem ser recolocados no ciclo. Outra forma é por meios mais físicos, né? Trituração, fusão, laminação, e depois ele vai ser colocado de novo no processo. Então, falando agora um pouco sobre a boat-tail. Esse boat-tail é importante, né, para o equilíbrio, a estabilidade do foguete. Ela foi feita em ABS, por esse composto aqui, acrilonitrilbutadieno estireno. Ele é muito utilizado justamente por ser barato, em conta. Justamente por ele ser em conta. Acabei passando aqui. Ele é barato, em conta, ele é muito utilizado por isso. E ser resistente, tem uma certa resistência ao calor e tudo mais. Ele é feito a partir do petróleo. E aqui, né, o ciclo de vida dele, vou novamente tirar minha tela aqui para vocês verem melhor. Então, petróleo, ABS, impressão 3D, gera boat-tail, reciclagem. Caso contrário, também levam séculos para se decompor, cerca de 400 anos, por exemplo. Ativando a visualização da minha câmera. Aqui, né, então vamos para o impacto ambiental. O impacto ambiental, primeiro, começa que ele não é de energia renovável. Segundo, o ABS vai se classificar, assim como outros materiais, como número 7 no triângulo de identificação de créditos circulares. Como eu estava falando, ele é gerado a partir do processo de craqueamento do petróleo e ele é composto por algumas coisas, né? Acrilonitrila, butadieno e estireno. Para gerar 1 kg de ABS é necessário 2 kg de petróleo. 3 milhões de toneladas são produzidas por ano. E vale ressaltar que em condições normais, vamos dizer assim, ele aguenta temperaturas ok, mas às vezes é utilizado o bromo para melhorar essa capacidade de resistência a temperaturas, né? A capacidade, na verdade, dele não ser inflamável. Só que esse bromo torna ele tóxico. E a outra solução que é feita é o de não PVC, só que atrapalha na hora da reciclagem. Outras coisas que são ruins dele. Ele é cancerígeno. Na temperatura ambiente, ele não é cancerígeno, porque não são desfeitas ligações e não são liberadas. Porém, existem polímeros residuais, como o próprio butadieno, que compõe o ABS, que pode ter potencial de causar câncer. Além disso, o principal problema é para os trabalhadores e trabalhadores da indústria do plástico, que durante a produção, com as mudanças de temperatura, na estrutura física dos materiais, são liberados vários hidrocarbonetos, entre eles alifáticos, aromáticos e gases tóxicos, todos cancerígenos. Além disso, existem etapas de melhoramento do ABS que utilizam soluções sulfocrômicas que também geram efluentes altamente tóxicos e ambientalmente poluentes. Ademais, a gente vai ter a geração de compostos orgânicos voláveis, couves, que quando vão para a camada mais baixa, se transformam em ozônio, que tem alto potencial de oxidação, oxidativo, o que é prejudicial para todos os organismos, e principalmente plantas, animais e seres humanos, no caso. A exposição humana vai causar dor de cabeça, irritação nos olhos, crises alérgicas e tudo mais. Então, ele é perigoso, o processo do ABS em si. O ABS nem tanto, o produto final. Em relação ao desenvolvimento sustentável,
Embora o ABS seja feito de uma fonte não renovável, a vantagem desse tipo de material é que ele pode ser, por ser um termoplástico, facilmente amolecido, e quando aquecido a temperatura ele pode ser moldado. Então isso permite ele ficar sendo reciclado o tempo todo. Então a gente vai ter reciclagem mecânica, como eu já mencionei, e os solventes, né, que são a reciclagem clínica. E aqui eu deixo uma dica do portal eCycle. E no caso daqueles efluentes que eu já havia mencionado, existem novas soluções para isso que são melhores. Por fim, eu queria trazer aqui na conclusão que é perceptível que há alguns problemas com os produtos apresentados, seja na origem, na produção ou no seu descarte. E apesar do plástico ter uma matéria-prima às vezes controversa, tem a seu favor o fator de ser termoplástico, que tem um potencial de reciclagem muito grande. Porém, quando não reciclados, os danos são bem perceptíveis e duram séculos. Né? Então, basta olhar na rua as garrafas, o lixo, as sacolas. E além disso, tem uns danos invisíveis, que são os microplásticos, vamos dizer assim. Então, esses danos duram séculos, então é importante ressaltar a reciclagem. E um substituto biodegradável para esses filamentos 3D é o PLA, que apesar de perder um pouco na qualidade, é uma solução mais sustentável. Então são as referências. Eu agradeço. Aqui é a Enedina, a mascote de Jedi, agradecendo a vocês a atenção.